Olá, meu povo do segundo período de serviço social. Quanto tempo, né? Eu acho que vocês não têm impressão como eu que 2020 começou há 10 anos atrás? Eu tenho. Eu tenho a impressão de que eu entrei na sala de aula em 2020 para falar com vocês há 10 anos atrás. Faz muito tempo, né? Eu quero aqui dar as boas-vindas nesse período letivo que se inicia. Dizer que estamos juntos, que não era assim que eu queria voltar da aula. Eu sou apaixonada pela sala de aula. Sou uma professora que me realizo muito. Parece que quando eu estou na sala de aula, as minhas questões pessoais, os meus conflitos, os meus problemas ficam lá fora. Então eu tenho uma afeição muito grande por estar na sala de aula, por ser professora. E não foi possível que a gente conseguisse retomar as aulas por toda a situação epidemiológica que ainda é muito grave. E também pensando de a gente não interromper mais esse sonho de vocês, que é se formar, prosseguir o curso. A gente criou aí uma série de estratégias para conseguir retomar essas aulas, né? Porque a gente acredita muito no sonho de vocês e nessa vontade que vocês têm de dar prosseguimento à vida profissional e à formação de vocês, né? Então, quando a gente estava lá em 2020, a gente não imaginava, né, que ia estar aqui começando de novo. Nós estamos começando 2020/1 novamente. Então, o ano letivo é 2020/1. O ano civil é 2021. A gente vai precisar de alguns anos, inclusive acho que até mais ou menos 2020, 2023, para conseguir tornar novamente igual o ano letivo e o ano civil. Né? Até agora ainda não é possível. Esse ano nós vamos ter 3 semestres para conseguir aí nivelar o ano letivo com o ano civil. Mas nós vamos trabalhar para isso, tá bom? Depender de mim, podem contar comigo, que eu tô aqui há dias, eu e os professores do curso, há dias preparando aula e tentando fazer curso de Google Classroom, sabe, de YouTube. Eu nunca tinha criado nada do YouTube, tive que criar um canal aqui, tô falando com vocês. Tudo isso é para conseguir chegar até vocês da melhor forma. Eu quero aqui, de maneira especial, me solidarizar com tudo que vocês passaram em 2020, com os nossos alunos que perderam parentes, que perderam amigos, que passaram por situações financeiras, pessoais difíceis nessa pandemia, com seus familiares, com seus filhos. Eu quero aqui dizer que foi um dos anos mais difíceis da minha vida, mas me sinto uma sobrevivente, vocês se sintam assim também, né? Vamos aqui pegar os nossos caquinhos e vamos começar esse semestre, né? E retomar as nossas vidas. Claro que essa história de novo normal não existe, eu não acredito que é impossível a gente voltar à normalidade depois de tudo que a gente passou, mas a gente aqui vai tentar se reconstituir, né? E eu acredito muito na universidade, no poder que a universidade tem para ajudar a sociedade a compreender fenômenos e a pandemia e os seus desdobramentos sociais, políticos. A universidade tem o papel de compreender, de tentar aí, fazer esse trabalho educativo. Bom, nossa disciplina, ciência política, é a minha disciplina preferida, né? A minha formação é em ciência política e é a disciplina que eu mais me identifico. Eu digo que é minha e ninguém toma, porque há vários anos eu sou professora, há 15 anos de ciência política. É claro que eu dou outras disciplinas, mas essa disciplina é a minha disciplina do coração. Tenho muito carinho por ela.
Nós começamos, né, o nosso semestre, acho que a gente teve umas 2 aulas, mas a gente aqui tem que começar tudo de novo. Faz muito tempo que a gente teve a aula, como eu disse, 2020 parece que faz 10 anos. Então a gente vai começar do zero, tá bom? Nesse vídeo aqui vou colocar vocês a par dos objetivos da disciplina, de alguns esquemas que nós vamos criar aí de estudos e tentar fazer aí uma introdução geral de como a gente vai trabalhar esse semestre, tá bom? Bom, a disciplina de ciência política, ela vai fazer aí uma introdução a partir das necessidades do curso de serviço social. Então, a ciência política é muito ampla, envolve vários aspectos, mas, de uma maneira geral, para atender a demanda do curso de serviço social, a disciplina visa pensar o fenômeno da política e o fenômeno do Estado, compreender a formação do Estado e o papel do Estado na sociedade contemporânea. Porque a gente sabe que o assistente social, o serviço social, muitas vezes, quando ele está ali num processo de compreender as políticas públicas, precisa compreender quais são os princípios que norteiam o Estado, para poder entender como que o Estado implementa determinadas políticas. Então, a ciência política, ela estuda o Estado, mas ela estuda o fenômeno da política de uma maneira mais ampla, né? Não sei se vocês lembram do primeiro dia de aula do século 2020 passado. Eu cheguei na turma e perguntei, gente, e aí, tudo bem? O que vocês entendem por política? O que é política para vocês? Aí vocês fizeram assim uma cara. Professora, política são os políticos. Política é... O que vem à cabeça? Vocês começaram a desabafar, né? Dólar na cueca, corrupção, promessas não cumpridas, eleições fraudadas, compra de votos, essas coisas, né, que associam o fenômeno da política aos políticos, às práticas de determinadas pessoas que estão ali dentro do Estado. E aí a gente partiu dessa desconstrução, a gente partiu da ideia de que não, vamos voltar a fita e estudar como nasce a ideia de política e tentar desconstruir essa ideia de que a política se reduz à atuação de determinadas pessoas dentro do Estado. E aí a gente pegou os textos lá da Grécia Antiga, onde nasce a palavra política e a ideia de política. Lá o termozinho, né, da cidade-estado, a polis grega, e aí o político é aquele que cuida da polis, né, aquela pessoa que está empenhada em cuidar da cidade, em pensar na vida coletiva na cidade. Então a política nasce sob essa perspectiva, de pensar não interesses individuais de poder. A política nasce para atender interesses da polis, interesses coletivos da polis. Então, é essa a ideia inicial da política. Então, a primeira coisa que a ciência política faz é desconstruir essa ideia de política, né? A política não é os políticos. Os políticos, é claro que fazem... É uma das expressões da política, mas não é a única, né? Então, a política, ela precisa ter o seu conceito ampliado e ser pensado como a capacidade que se tem de pensar o grupo, de pensar a polis, de pensar a cidade, de pensar o bem comum, né? Esse entendimento da política nos leva a compreender, inclusive, que os políticos muitas vezes não fazem política. Eles atendem interesses individuais, mas eles não pensam na polis, né? Lá quando Aristóteles estava pensando a coletividade, o bem comum, que de alguma forma
funda essa ideia de política no pensamento ocidental, né? Então, a política nasce a partir dessa perspectiva do bem comum. Depois, a ciência política vai se modificando, né? E aí a gente vai na nossa disciplina acompanhando um pouco essas modificações. Depois, a disciplina volta aos seus estudos para entender a formação do Estado. Aí sim, a gente vai afunilando. Aí a gente quer compreender como o Estado é pensado. E aí a gente vai para os teóricos da filosofia política. Vamos aqui trabalhar com quatro teóricos da filosofia política na nossa disciplina. Primeiro é o Maquiavel, famosíssimo, autor do Príncipe, grande fundador da teoria política, aquele que diz: é melhor ser temido do que ser amado. Porque quem ama pode trair, mas quem teme tem medo, tem mais dificuldade de trair, por temor, não por amor e consideração. Essas pérolas do Maquiavel, lá nos primórdios do século XV, foram até mal compreendidas e descontextualizadas, né? Então, a gente vai estudar o contexto que Maquiavel vive aí na Itália do século XV para entender as raízes do seu pensamento. Ler o Príncipe, né? Essa pérola da ciência política, clássico da ciência política, e desconstruir algumas imagens, né? Tem muito essa expressão maquiavélico, né? Você é maquiavélico. Tem muito a ver com esse entendimento sobre a obra de Maquiavel. Depois do Maquiavel, a gente vai estudar alguns autores do contrato social, como Thomas Hobbes, que discute absolutismo, o John Locke, que discute liberalismo, e o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que discute a ideia de democracia, né? Lá nos primórdios gregos, e vai tentar sistematizar o que seria para ele os fundamentos da democracia. Então, nós vamos aí fazer uma espécie de volta na filosofia política do século XV até o século XVIII, e pensando aí como que esse Estado moderno é pensado, é teorizado, quais são os princípios que norteiam aí a construção do Estado nesse período. Tá? Depois dessa fase, como tá aí no plano, que vocês têm que ver aí no Google, na sala de aula do Google Sala de Aula, pensar aí o Estado mais contemporâneo, entender algumas categorias políticas, como, por exemplo, esquerda, direita, pensar partidos políticos, pensar o papel dos movimentos sociais. Então, a gente vai, no final da disciplina, tentar passar aí por algumas categorias da ciência política. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o plano, me procurem. Essa, numa linha, de uma maneira geral, acabam sendo os objetivos da disciplina, tá? Primeira parte, bora lá. Segunda parte, os textos vão estar todos disponíveis no Google Sala de Aula, e aí em PDF. Eu vou deixar uma pasta do Drive com todos os textos também no grupo do WhatsApp. Leiam por partes. Não é porque tem 5 textos que você vai ler de uma vez. Leia um por um. Nós vamos recorrer, para que eu possa acompanhar como vocês estão lendo o texto, nós vamos precisar recorrer ao bom e velho fichamento. É um saco, mas a gente vai precisar fazer, porque eu preciso acompanhar como é que tá o entendimento de vocês acerca do conteúdo, para poder ajudar, aperfeiçoar, adaptar, né? Eu tô aqui numa disciplina experimental, eu preciso entender como vocês estão compreendendo os textos, tá? Então, eu peço a compreensão de vocês para cumprir todas as atividades. Eu vou entrar com vocês ao vivo nas terças e quintas-feiras à tarde, porque eu acho que o Eliezer fez uma pesquisa aí, viu que a maioria pode entrar à tarde.
Quem não entrou, quem não pode entrar tarde por outros compromissos que assumiram ao longo da pandemia, vocês vão poder assistir no canal do YouTube a nossa conversa, tá bom? Então, quem não puder assistir à tarde, eu gostaria muito que todos pudessem tirar suas dúvidas. Mas quem não puder, fica aí o convite para se inscrever no canal, tá bom? É isso. Amanhã eu vou passar a lista das atividades todos os dias. Não esqueçam de preencher a frequência. E, gente, faz um favor para mim, por favor, por favor. Veja aí com seus colegas quem não está no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tá na nossa disciplina lá do Google Classroom. Eu preciso saber quem tá de fora desse processo. Eu não quero deixar ninguém para trás, gente. Me ajudem. Se você vir que algum colega não está assistindo às aulas, não está ali dentro da sala de aula, não está no grupo do WhatsApp, me avisem. Eu não tenho como achar essa pessoa. É ela que tem que me encontrar. Se eu pudesse, eu ia lá ligar, não tenho nenhum número. Então, me ajudem a ajudar vocês. Né? Eu não quero reprovar ninguém nessa disciplina, mas se as pessoas não aparecerem nos grupos, nem nas plataformas que eu vou usar, eu não vou ter como aprová-la sem registro, tá bom? Então, eu peço muito que vocês se ajudem aí, vejam aí se tá todo mundo no grupo, vejam aí se tá todo mundo na sala de aula, e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham para acessar, me procurem o Gêneto, a Joellen, monitores que eu escolhi com muito carinho, são alunos excepcionais para ajudar vocês, eles estão muito dispostos a ajudar, né? Estão empolgados nesse processo, aí a mediar esse processo para que ele seja mais leve para vocês, tá bom? Então, assim, para mim é um prazer voltar a falar. Quero que vocês me deem um retorno do vídeo, quero que vocês digam se conseguiram baixar, se conseguiram ler, se conseguiram assistir, como é que tá a imagem, como é que eu posso melhorar também na minha atuação, tá bom? Um beijo, gente, bem-vindos, vamos começar o semestre, vamos que vamos!